Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre na graça de Deus, não é mesmo? Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos vídeos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema 99, que vai exclamar o seguinte: um corpo para chamar de meu. É o demônio que tá aqui. Sai desse corpo que não te pertence. Desculpa, não entendi. Esse corpo é do Josias. Ih, gente, perdão, não sabia. O nosso estudo espírita dessa quinzena vai falar especificamente sobre o termo incorporação. Ouçamos aí o que Herculano Pires nos explica sobre esse assunto. O ato mediúnico é o momento em que o espírito comunicante e o médium se fundem na unidade psicoafetiva da comunicação. O espírito aproxima-se do médium e o envolve nas suas vibrações espirituais. Essas vibrações irradiam-se do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium. Há uma simultânea alteração no psiquismo de ambos. Cada um assimila um pouco do outro. As irradiações perispirituais projetam sobre o rosto do médium a máscara transparente do espírito. Essa superposição de planos dá aos videntes a impressão de que o espírito comunicante se incorpora no médium. Daí a errônea denominação de incorporação para as manifestações orais. José Herculano Pires, em um livro Mediunidade. Nesse texto de Herculano Pires, nós podemos perceber, de forma didática, não é, como ele explica o ato mediúnico. Que essa ligação perispiritual entre o encarnado e o desencarnado, ela parece algumas vezes ser fácil, porque depende do médium, né? Geralmente a gente coloca no médium essa facilidade de dar a passividade. Mas ela requer, claro, é óbvio, preparo do médium e preparo do espírito comunicante também, né? Ambos têm que estar preparados. Quando há dificuldade na comunicação, como eu já falei, é mais comum, né, a gente pensar ou a gente achar que se deve ao médium, que ele não está bem, que ele não consegue entrar em sintonia, né? Na passividade, o espírito comunicante, ele recupera as sensações da matéria. Então, o desencarnado, quando ele entra em comunicação perispiritual com o médium, ele passa a sentir novamente, não é, as sensações daquilo que ele vivenciou quando na matéria. Então, sentimentos retornam à tona, alguns receios, não é, medos, as saudades principalmente, desconfianças, não é, especialmente se ele congregava outra religião, não é? Então ele tem um entendimento diferente, tabus, inclusive, pela religião, entre outros, não é? Então todas esses sentimentos voltam à tona. Assim, é comum que muitas vezes o espírito comunicante, quando ele vê que vai recordar, relembrar, não é, experiências passadas, ele postergue essa comunicação. Não é? Ou então ele entre no momento que os sentimentos falam tão altos, não é, que ele não consegue se comunicar. Ouçamos aí mais uma vez o que José Herculano Pires nos fala sobre o assunto. A consciência profunda guarda o registro indelével de todos os compromissos assumidos no passado e de todas as dívidas morais que pensamos apagar nas águas do Létis, o rio do esquecimento das velhas mitologias. As leis de Deus estão gravadas a fogo em nossa própria carne. Nossos atos determinam no tempo as situações em que nos encontraremos em cada existência. José Herculano Pires, em o livro Mediunidade. Assim como nós podemos perceber, o importante é nós termos em mente que o ato mediúnico é uma ligação perispiritual.
Não importa, claro, não é se a gente chama de incorporação ou de passividade, não é? Isso não vai alterar o fato dessa relação, não é, hiperespiritual. É claro, porque conceitos, não é? Conceitos são uma questão de forma. E eu, como espírita kardecista, eu não posso usar o termo incorporação, né? Ou eu uso passividade, ou mesmo ligação fluídica, ou ligação mediúnica, não é? Porque eu sei que não se trata de uma incorporação, apesar de parecer muito, não é, que o espírito está dentro do corpo do médium, né? Mas o que importa mesmo é a questão de fundo, é a mediunidade. Não é? Porque é importante. O que é importante na mediunidade? Que não falte em nossa mesa espírita o pão da prece e a luz do amor. Basta quase sempre uma só palavra de amor sincero para acalmar o espírito. O amor brota da compreensão humana, da nossa capacidade de nos colocarmos em pensamento no lugar da criatura insegura. Uma sessão espírita é um ato de amor. O Espiritismo nos ensina, como ensinou Jesus, que somos todos irmãos e companheiros, criados por Deus para o mesmo destino de transcendência, de elevação espiritual. Esse é o pensamento central da compreensão espírita e precisamos dar-lhe eficácia, traduzi-lo em ação. José Herculano Pires, em um livro Mediunidade. Assim, o que importa frisar nessa nossa conversa de hoje é que nós temos que ter consciência, os médiuns, os doutrinadores ou dialogadores, como queiram, os sustentadores das reuniões mediúnicas, não é? Que alguns espíritos têm dificuldade e até receio, né, em se comunicar, não é? Para que nós não depositemos sempre, não é, e somente na conta do médium as dificuldades da mediunidade. Porque às vezes na reunião mediúnica, a gente fica ali, o médium fica quietinho a reunião toda, não é? E passam vários pensamentos em nossas cabeças, não é? Nossa, o médium hoje deve estar pensando na feijoada que ficou lá em casa, né? Ou então no pedaço de pernil que está lá no forno esperando ele voltar. Não é isso. Às vezes a dificuldade, o médium está ali proposto, entregue, pronto, e a dificuldade da comunicação parte do espírito, tá bom? Era esse o nosso papo dessa quinzena. Agradeço a todos, como sempre, né? E a gente tem que sempre ter em mente que a mediunidade, ela é uma relação de amor e de fraternidade. E dentro desse propósito, sejamos fraternos, tanto com os médiuns, assim como com os espíritos comunicantes. Fiquem todos com Deus, até a próxima e tchau.